E aí, galera, nesse vídeo nós vamos resolver alguns exercícios sobre funções do primeiro grau, né, função afim. E antes da gente começar, eu gostaria de enfatizar que nossa avaliação global de matemática da primeira série da EP Monsenhor José Aloysio Pinto. E os cursos, né, as primeiras séries são integradas aos cursos de administração, finanças, informática e redes de computadores. E de antemão eu gostaria de parabenizar a todos que fizeram a prova pelos excelentes resultados obtidos. Bom, a primeira questão diz o seguinte: o GeoGebra é um aplicativo de matemática dinâmica que combina conceitos de geometria e álgebra em um ambiente. Sua distribuição é livre nos termos da GNU e é escrito em linguagem Java, o que lhe permite estar disponível em várias plataformas. A palavra GeoGebra é a aglutinação das palavras geometria e álgebra. A interface do programa é apresentada na figura abaixo e nela foi inserida a função f de x igual a x mais 1. Com base nessa informação, o gráfico que aparecerá será semelhante a: letra A, uma parábola; B, uma elipse; letra C, uma reta; letra D, uma circunferência; letra E, um ponto. Vamos ver a figura dessa questão, que eu só trago a pergunta. E aqui no GeoGebra, essa janela de entrada traz a função numérica x mais 1 e esse lado plota o gráfico da função. Então, o que é que nós temos que analisar? O gráfico produzido por essa função vai ser qual desses assinalados nessas alternativas? Uma função polinomial do primeiro grau é caracterizada pelo índice, e aqui, na verdade, pelo maior índice, né, da variável. Minha variável x, o índice dela é 1. Então, ela é uma função do primeiro grau, e função do primeiro grau é uma reta o gráfico, com os coeficientes angular e linear. Então, este é o gráfico dessa função, que é uma reta. Portanto, a resposta correta é a letra C. 2. 0 raiz de uma função é o valor que toca o eixo das abscissas. Logo, o zero da função é dado pelo valor x, que faz com que a função assuma o valor zero. Encontrar este valor é muito fácil, pois basta resolver a equação do primeiro grau. De acordo com a função dada, h de x igual a menos 2x mais 2, assinale a alternativa que traz o zero da função. Então, tem algumas informações que a gente tem que só relembrar. Eixo das abscissas é o x, né? É o eixo x. Essa função, ela não traz o gráfico dela, a questão, mas o que é que acontece? A gente já sabe que uma do primeiro grau é uma reta e ela vai tocar esse eixo. Se ela toca o eixo das abscissas, que é o x, o meu y é zero. Quem é meu y? É o h de x. Portanto, tem como eu resolver. Então, como é que eu resolvo essa equação? Basta eu considerar o h de x igual a zero. Então, y eu faço aqui para vocês lembrarem, y igual a h de x, que é igual a zero, portanto, h de x é igual a menos 2x mais 2 igual a zero. Considerando só essa parte, porque aqui o h já é suficiente, eu já sei que ele é igual a zero, então basta eu considerar essa parte. O que é que nós vamos fazer? Aqui eu tenho uma parte com a variável, uma parte independente, e eu vou cancelar essa parte aqui independente. No caso, para eu cancelar o 2, basta eu somar com o oposto dele, que é o menos 2. No entanto, o que eu fizer desse lado, eu vou ter que fazer também do outro. Então, se eu somar um menos 2, eu vou ter que somar um menos 2 desse lado. Então, vamos lá.
a função, o lado anterior, menos 2x mais 2, menos 2 que eu acrescentei aqui. Como eu acrescentei desse lado, eu vou acrescentar desse outro lado também. E aqui eu consigo fazer esse cancelamento aqui. Então, fica menos 2x igual a menos 2. Isso daqui é para justificar porque a maioria conhece como eu levar esse 2 para o outro lado. Mas, na verdade, esse levar é só um artifício didático, né, para o ensino. No caso, esse levar é a abreviação desse passo aqui. Então, resolvendo, eu vou multiplicar tudo por menos 1. 2x igual a 2, x igual a 1. Então, letra B. Quando x for igual a 1, né, o meu y é 0, que é exatamente o valor da minha função, e é o ponto que toca o eixo das abscissas no ponto 1 e 0. Questão 3. Observe o gráfico da função g de x, apresentado abaixo. Identifique os coeficientes angular e linear, respectivamente. Essa palavra respectivamente quer dizer que eu quero nessa ordem. Eu quero que vocês encontrem primeiro o angular e depois o linear, seguindo essa ordem. Aqui, o contrário da questão anterior, ele não dá a função numérica, ele dá o gráfico, né, e quer saber quem é o coeficiente linear e o coeficiente angular. Aqui, como é uma reta, certo? Você está vendo que é uma reta, o gráfico. Então, essa é uma função do primeiro grau. É o gráfico de uma função do primeiro grau. Por ser uma reta, eu já consigo dizer. Não só por quê? Por que é uma reta? Porque ele toca apenas em um ponto o eixo das abscissas. Está aqui, nesse ponto. Então, ele só tem uma raiz, que é o quê? Raiz é um ponto que torna o meu y igual a 0. Então, é esse daqui. Então, a função ax mais b, e b, o meu coeficiente linear, facilmente eu vou encontrá-lo, porque o b está localizado no ponto, né, que toca o eixo das ordenadas, o b, que é o ponto 0b, que é o ponto x, y. Então, se o x é 0, o y é b. Portanto, o y é igual a b, que é igual a quem? Ao pontinho 3 que está tocando aqui. Então, esse ponto aqui é formado por duas coordenadas. A x, que é 0, e a y, que é b, que está no ponto 3, então ela vale 3. Então, facilmente a gente sempre encontra o coeficiente linear. Então, é a dica. A dica é que sempre o coeficiente linear é esse pontinho que toca aqui, certo? Então, facilmente eu consigo eliminar já os itens B, que não pode ser ele, o D e o E. Então, sobra aí para eu decidir, para eu analisar o A e o C. Aqui no próximo ponto, ele toca no ponto 3, que leva você a pensar que é o coeficiente angular, certo? Mas não é o coeficiente angular. Esse 3 aqui é o valor de x, né? Então, como é que a gente tem que fazer? O valor de x, e quem é o valor de x? O valor de x é 3. Se é nesse ponto, esse valor de x é menos b sobre a, certo? Que é menos b sobre a, quando g fica 0, então eu encontro essa expressão. Então, o que é que eu faço? Se x é igual a 3 e x é igual a menos b sobre a, então, menos b sobre a é igual a 3. Portanto, o b, eu já sei o valor, que o b vale 3. Então, fica menos 3 sobre a igual a 3. Meio pelos extremos, fica menos 3 igual a 3a. Ou 3a igual a menos 3. E eu vou fazer o quê? Eu vou dividir tudo por 3. Dividindo tudo por 3. 3a dividido por 3 sobra a, menos 3 dividido por 3 é igual a menos 1. Então, meu coeficiente angular é igual a 1. Coeficiente angular é igual a... é menos 1. Coeficiente angular é igual a menos 1. Coeficiente linear igual a 3. Portanto, a
Alternativa correta é a letra C. Quarta questão. Obedecendo a definição de função, assinale o gráfico que não representa uma função. Então, ele traz 5 gráficos para você analisar se são gráficos de funções. E ele quer que você marque o que não é de uma função. Ele não traz nenhuma informação algébrica, né, ou numérica das funções dos gráficos. Porém, a gente faz o teste, como a gente viu em algumas aulas anteriores, que há um teste que a gente faz chamado de teste da reta vertical. Eu passo uma reta vertical sobre o gráfico da função, tocar em mais de um ponto não é uma função. Então, vamos fazer o teste aqui. Se eu passar em qualquer... Lembrando que é em todo o percurso do gráfico. Então, aqui só tocou em um ponto, então isso aqui é uma função. Letra B, ó, passou aqui, cortou em 2 pontos. Então, não é uma função. Esse daqui em qualquer ponto, só marque em 1, é função. Função, e aqui mais uma vez, em qualquer lugar. Então, a letra correta aqui de marcar, que não representa uma função, é a letra B. Por quê? Porque ele possui um x, e para esse x ele vai ter 2 valores, que descaracteriza uma função, certo? Ele vai ter um valor positivo, para esse x ele tem um valor de y positivo e de y negativo. Então, não pode. 5. O senhor Manuel possui um mercadinho em sua rua. Ele resolveu acompanhar as vendas diárias para saber como se comporta tais vendas ao longo do dia. Abaixo o gráfico representa o acompanhamento feito pelo senhor Manuel durante o período de uma semana. Considerando o eixo das abscissas os dias e o eixo das ordenadas o faturamento a cada R$1.000, em quais dias as vendas permaneceram constantes? Então, uma observação importante. O primeiro dia é composto por todas essas horas aqui, ó, de 0 hora até 24. Então, o primeiro dia, segundo dia. Olha aqui, segundo dia não está marcado, mas você consegue observar o distanciamento de cada dia. E aqui você vê que realmente é o 2. Então, em quais dias as vendas vão permanecer constantes? Né? Então, a gente tem que analisar. Lembrando que durante a manhã até noite do primeiro dia, ó, as vendas caíram. Enquanto no segundo dia, ó, permaneceram iguais. Aqui, se a gente olhar aqui, se ela está graduada, o eixo das ordenadas em 1.000, isso aqui é R$1.000, R$1.000, R$2.000, R$3.000. Então, permaneceu no segundo e no terceiro dia com vendas de R$2.000. Caiu durante todo o quarto, quinto, até ficou negativo, né? E foi subindo sexto e sétimo. Então, os dias que permaneceram as vendas constantes foram os dias 2 e 3, né? Que é esse 2 e 3, letra A. Sexta questão. Uma função é uma relação de um conjunto A com um conjunto B. Usualmente denotamos uma função por f de x de A em B, domínio contra domínio. Considere a representação abaixo uma função. Assinale a opção correta que nomeia os itens 1, 2 e 3. Então, ele já determina que isso que a gente vai tratar é uma função. Então, se é uma função, obedece todas as regras para ser uma função. E então, nós vamos identificar. O item 1, aqui a gente pode perceber que, vamos lá, o item 3, eu vou voltar. O item 3, de onde parte as setas, é o domínio. Então, os itens 3 é domínio. Então, eu fico entre essas duas. O item 2 é o contradomínio. E o item 1 é a imagem. Então, aqui eu mato essa questão. Bem simples. E a gente fica por aqui. Forte abraço a todos.